Tá rolando na internet aí nesses últimos dias aí, viralizou um tal de um grupo cristão só para homens, chamado Legendários. Acredito que todo mundo já deve estar sabendo disso, né? Porque quando estoura quando essas coisas estouram das bolhas, todo mundo vê isso na internet à vontade, todos os YouTubers começam a fazer vídeos sobre e tal e tal e tal. E a priori eu vi isso na minha timeline, mas não levei muita. Não quis interesse. Até porque na capa tinha o. Do vídeo que apareceu pra mim, tinha o Primo Rico. Aí eu falei, isso deve ser mais uma estratégia de marketing. Eu tava enganado em partes. Porque o Thiago Negro, ele tinha sido um dos participantes disso. E em outra parte eu acertei, que é uma jogada de marketing de mestre. Isso é, isso é na realidade a certificação de que o reino virou negócio. Eles estão fazendo um grupo que visa, é, como é que eu posso dizer? Eu vou ler aqui, que fica melhor. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui. Porque os legendários são um movimento cristão interdenominacional. Olha os nomes difíceis que os caras colocam. Inter interdenominacional para homens, com foco em transformação pessoal e familiar através da experiência ao ar livre. O objetivo é desafiar os homens a se conectarem com seus propósitos e valores, promovendo uma mudança de caráter e comportamento. Isso, essas palavras difíceis que eles colocaram aqui, é a mesma coisa daqueles encontros que tinham antigamente, né? Nas igrejas sempre tinha encontro, é, passeios, retiros. O objetivo era o mesmo, só que naquele caso era homens e mulheres e crianças e todo mundo junto. Porém, o que a gente percebe com esses movimentos é muita coisa na internet falando sobre isso aqui. É uma coisa recente. O que a gente percebe nesses movimentos é que existe muito homem merda no mundo, muito homem bosta no mundo. E empresários que não são imbecis nem nada já achou um novo nicho, principalmente no meio gospel, né? Que eles ficam tentando achar justificativa para tudo em nome de Deus para ganhar dinheiro. Aí os vídeos na internet, as pessoas na internet tá dizendo que o custo desses retiros poderia chegar até R$ 80.000, que é um absurdo você pagar R$ 5.000, que dirá 80 mil, para que esses caras saiam dos seus lares, passem em média uma semana andando ao ar livre, sendo instruído por alguém lá que provavelmente deve conhecer a área, as montanhas e tal, para que essas pessoas aprendam a ser homem. Coisa que todo homem de, sei lá, 40, 30 anos para cá deveria saber. Todo homem que nasceu na década de 80 e nos meados da década de 80, quase 90, sabe o que é isso. Sabe o que é você andar ao ar livre, sabe o que é você viver em locais que hoje são locais de prédios, de casas, de condomínios. Antigamente era área de mata e as pessoas que moravam na localidade ali sempre saíam para caçar, pescar e tal. No interior, por que não larga um homem desse no interior? Por que não larga um homem desse no Pantanal, sozinho, para ele aprender a ser homem? Agora ele precisa pagar 80 mil com mais cento e poucos homens para poder se dizer que estão libertos. Aí aqui eu digitei aqui rápido aqui, Legendários, é um grupo chamado Legendários. Olha só o tanto de coisas falando sobre esse grupo. Vê se não é uma jogada de mestre. E aí eles estão convidando, né? Pessoas do Instagram, pessoas famosas, provavelmente dando desconto para poder rolar a divulgação e tal. E aí tem isso aí, ó. Tirulipa, ó.
Olha o tanto de coisas falando isso. Vê se isso não é uma jogada de mestre. Vê se as pessoas que promoveram esse evento, que criaram isso, isso não é algo, não é brasileiro isso aqui. Isso aí, se eu não me engano, é do Chile. Alguns pastores do Chile, visando que existia muito homem otário no mundo, criou esse movimento que é nada mais, nada menos do que um retiro só para homens. Algo que os caras fazem no exército, aos milhares. Algo que os sobrevivencialistas fazem aos milhares. Eles estão agora trazendo para dentro da igreja, dizendo que é um movimento que vai trazer cura para os homens de Deus. Vê se pode a gente acreditar num reino, num evangelho desse, que tudo que tem brecha, eles precisam inventar algo para ganhar mais dinheiro, não é? Aí tem pessoas elogiando, tem pessoas criticando. Deixa eu ver se eu vejo algum vídeo aqui que... Aqui, aleatoriamente, aqui eu vou clicar nesse cara aqui, aleatoriamente, não sei quem é, nunca vi, tô clicando aqui pela primeira vez. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha opinião sobre o movimento Legendários. Muitas pessoas perguntam isso para mim e para outras pessoas também, outros pastores, porque eles querem ouvir uma opinião. Muitos homens, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, subindo a montanha. Aqui no Brasil, o valor que se paga é em torno de R$1.000 e poucos para que se possa R$1.000 e poucos reais. passar 3 dias no alto de uma montanha e ter um tempo ali de palestras, de oração e de retorno à masculinidade. Esse retorno à masculinidade é o que pega esses homens frouxos, né? Esses otários frouxos, que não sabem cuidar de uma família e querem ter família. Eles não sabem lidar com a labuta diária de um relacionamento e querem... E são presas fáceis para esses caras que criaram isso aí. Porque, na pior das hipóteses de um cara que está sofrendo no relacionamento, é ele simplesmente... cada um segue seu caminho. Agora os caras são uns imbecis, não sabem lidar num relacionamento e não conseguem, em momento algum, viver sozinhos se separarem. Aí fazem esses retiros, entendeu? Pagam caríssimo para poder ir na montanha, para poder voltar à masculinidade. Que coisa mais imbecil isso, cara. Eu já vi muita gente falar mal, já vi muita gente falar muito bem. Eu já fui muito convidado para subir a montanha, mas quando eu fui convidado, eu tinha uma situação física, eu tinha acabado de viver uma trombose na minha perna esquerda e o meu médico então me pediu que eu não ousasse fazer essa subida por um bom tempo. Mas tem coisas, como Jesus nos ensinou, que você não precisa fazer. Você só basta olhar a regra de ouro de Jesus. Qual é a regra de ouro de Jesus? Para tudo. Para namoro, para negócio, para viagem, para igreja, para tudo. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Pois é. Então, eu fui perceber o que é o Movimento Legendários. Tenho até o prazer de ser amigo do Chep, que é o fundador. Esse homem que Deus levantou para colocar esse movimento nas nações, de um retorno do homem ao seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e principalmente para com a sua família. E agora, o que é que vai fazer? Cara, não estou conseguindo entender. Eu acho que eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí mais a fundo. Porque a priori eu não consigo entender o que é que um passeio... É como... Rapaz, cara. Você fazer um passeio de escuna com seus brothers é o mesmo sentimento. A única diferença é que o passeio de escuna vai ter bebida e no passeio daqui é passeio cristão. Porque você vai se sentir feliz. Aí as pessoas dizem, porque os homens voltam quebrantados e tal. Que quebrantados o quê, rapaz? Os caras nunca pisaram numa formiga na vida. Vai pra um passeio desse.
Tudo é novidade para um cara desse. Um cara desse nunca bebeu uma água de coco tirada do pé direto. Entendeu? Nunca arrancou um cacho de banana, nunca tomou uma picada de inseto daqueles venenosos. Passou uma dor de barriga no meio do mar, nunca cagou no mato. Entendeu? Então tudo vai ser interessante, tudo vai trazer um quebrantamento pro cara. Se o cara pisa numa aranha e 2 minutos depois ele começa a passar mal porque a aranha picou ele ali, ele vai começar a chorar e orar e dizer que foi um movimento de Deus e não sei o que. Tudo vai fazer isso aí. Então não consigo entrar na minha cabeça como isso pode ser um movimento para libertar a humanidade da masculinidade frágil que os homens estão se metendo. Lembrando que eu, particularmente, acredito que o mal do mundo é justamente as pessoas estarem aderindo a cartilhas que foram impostas há mais de 20 anos atrás e foram se moldando até hoje e moldando seus filhos, e seus filhos não cresceram com a mesma criação deles, dos pais, e cresceram jovens estúpidos, entendeu? Eu tenho muitos amigos que já fizeram muito contrário. Eu vi ele foi jogar uma peladinha e teve um ataque cardíaco e morreu. Eu não vou assistir esse vídeo todo porque eu cliquei aqui aleatório. Antes de eu terminar aqui, eu já esqueci, eu pedi para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar. E eu vou finalizar esse vídeo aqui falando o seguinte, que esses movimentos são movimentos idênticos ao... Não sei se as pessoas lembram, mas são movimentos idênticos caralho, tinha uma igreja aqui que tinha esses movimentos que as pessoas iam para os retiros, passavam uma semana nos retiros e não podiam falar o que tinha acontecido lá no retiro. Porque era um mover de Deus, aí as pessoas que iam, voltavam, meu irmão, é massa nisso e aquilo. E se eu não me engano, esse movimento também foi um movimento que não foi criado no Brasil. Então lá fora as pessoas estão muito adiantadas nessa questão de tomar dinheiro. Entendeu? Pelo menos eles agem lá como se fossem empresários da fé. Aqui não, aqui são estelionatários da fé. A única diferença é essa. Mas é a mesma coisa. Era o retiro. Caralho, eu tenho que lembrar esse nome, cara. Era uma espécie de retiro da. Enfim, é a mesma coisa, só que a única coisa. E era a única coisa diferente é que ia homens e mulheres, mas quando chegava no local, os homens ficavam em uma ala e as mulheres em outra. Os homens passavam a semana lá com os homens lá, fazendo as coisas de homem, e as mulheres fazendo coisas de mulheres. E quando eles voltavam energizados, o poder de Deus derretia a mente dos caras. E aí, eram testemunhos e testemunhos e não podia de hipótese alguma falar o que tinha acontecido lá. Logicamente, que todo mundo sabe que isso é uma estratégia de marketing. Para que as pessoas que tenham interesse, que levantem o interesse para ir nesse lugar, não percam o interesse antes. Simplesmente isso. É tanto que você vai dar aí 2 meses para isso acabar. Eles vão faturar o máximo que podem faturar. Vai dar uns 2, 3 meses para isso acabar. Porque à medida que as pessoas vão ficar sabendo, à medida que as pessoas vão dizendo o que está acontecendo, as pessoas vão falar, ah, porra, velho, isso aí eu fazia quando era criança, pô. Isso aí eu fazia quando era criança. Passar 3 dias no mato caçando e tal, subindo em contato direto com Deus, no silêncio, orava a Deus para me proteger. Isso aí eu fazia quando era criança. Então, as pessoas vão perder o interesse por isso. Isso é uma estratégia de marketing cristã, provando pra gente que, de fato, o reino de Deus virou negócio. E as pessoas procuram a todos os custos maneiras de enrabar esses otários, né? Os homens otários que estão aí pelo mundo aos montes, entendeu? Então, assim, pesquisem sobre esse movimento. Eu vou pesquisar mais. Estou fazendo um vídeo aqui completamente aleatório. Tipo, abri aqui o computador agora aqui porque eu vi e comecei a gravar. Não li nada, só aquele textozinho ali no Google. Mas pesquisem, quem assistiu até aqui, pesquisem sobre isso aí e vocês vão ver que é justamente isso. Principalmente quem é cristão antigo, né? Que entende as estratégias que já existiram na igreja para tomar dinheiro deles. Falou? Show!